Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro e hoje é dia de falar de Haruki Murakami, romancista como vocação. Romancista como vocação é um livro publicado pela editora Alfaguara no início do ano, agora de 2017. Ele foi publicado originalmente em 2015. Eu pedi esse livro na parceria do blog, do canal, com a Companhia das Letras, mas ele demorou tanto a chegar que em julho, quando eu fui a Brasília, eu comprei lá na livraria. Eu estava louco para ler. E quando eu voltei, sei lá, uma semana depois, eu recebi o exemplar de cortesia da Companhia das Letras, né? E já tinha lido o livro, então vou... Mas não me arrependo de ter comprado, eu gostei, gosto muito do Haruki Murakami. E dele eu li um Q84, que eu li 2 vezes, é uma trilogia que eu gosto bastante. Eu li o Incolor Tsuzuri Tazaki, o Incolor Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação. E do que eu falo quando falo de corrida, um livrinho delicioso dele, Haruki Murakami, falando um pouco sobre como escreve romances, um pouco sobre sua carreira como maratonista amador. Ele tem mais de 30 anos que corre. E assim, algo que me fascina na prosa do Haruki Murakami, mais do que a inventividade, assim, principalmente do 1Q84, que é muito criativo mesmo, muito original, mas é a prosa simples e deliciosa. É aquele tipo de livro que, assim, uma sensação parecida eu tive ao ler A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que você começa a ler e você vai deslizando, quando você olha você já leu 70 páginas, assim, num pulo. E isso, para mim, o Stephen King é assim também. Então, para mim isso é um grande mérito do escritor, você ter essa prosa. Claro, eu gosto de ler, eu falei no vídeo anterior sobre Pedro Páramo, que é um romance denso que você jamais vai conseguir ler assim. Você tem que ler devagar, prestando atenção a cada detalhe. Mas às vezes é bom você ler também essa outra prosa, que não é menos valiosa, porque é assim. Não, é só o estilo é diferente, mas é literatura do mesmo jeito. E boa literatura. Então, eu acho uma grande conquista do escritor quando ele consegue ser claro, quando ele consegue ter essa fluidez na sua prosa. Se ele conta uma história boa e o veículo dessa história, né, vem numa prosa assim, o livro se torna irresistível. E foi assim com o Q84, por isso que eu li 2 vezes uma trilogia aí com, sei lá, mais de 1.300 páginas. Então esse livro aqui me deixou curioso, porque eu tenho pretensões literárias. Eu gosto, além de gostar de ler sobre escritores falando como escreve, eu tenho pretensões literárias. Não sei se teria a disciplina um dia para isso, mas eu tenho vontade, gosto de escrever, tenho vontade de escrever mais seriamente. E eu gosto de ouvir pessoas que escrevem coisas que eu gosto de ler, falando sobre isso. E aqui, logo no começo do livro, ele já diz o seguinte: se eu começar falando sobre romances, vou me estender muito logo de início. Então, por hora, vou falar apenas sobre os romancistas. Então, ele começa falando sobre isso, sobre o romancista, e aí fala um pouco da sua história pessoal. Ele, até os 29 anos, ele era dono de um bar de jazz, assim, de um barzinho onde tem muito piano e tal. Ele sempre foi apaixonado por música. Muitos dos seus livros têm títulos que remetem à música, ou tem a presença de músicos, tem a presença de músicas. Um Q84, por exemplo, é um deles. E ele não estava assim, estava uma vida muito corrida, muito cansativa e tal. Ele, em um determinado momento, ele vendo um jogo de beisebol, aos 29 anos, ele teve uma revelação. Ele diz assim, não sei, mas ele pensou assim: eu poderia escrever um romance, mais ou menos isso. E, sem ter nada na cabeça, ele começou a escrever, e ele disse: que bom que eu não sabia, que eu não tinha
nenhum recurso, que eu não tinha feito nenhum curso, porque eu pude escrever livremente. Saiu o livro Ouça a Canção do Vento, pelo qual ele ganhou um prêmio, e aquilo o motivou a continuar a escrever, e desde então já são 35 anos dedicados à literatura, com muitos livros publicados. E aí ele vai intercalando nesse livro um pouco dessa sua história com as suas experiências e dando como se fossem algumas dicas, alguns conselhos. Ele fala sobre, por exemplo, originalidade, o que é que ele acha que é ser original. Então, ele diz que, por exemplo, ele foi original porque ele foi livre, ele não precisou ficar preso a nada, ele simplesmente escreveu e, claro, teve o senso crítico, o discernimento para olhar e ver se aquilo estava bom. Mas, assim, o maior desafio, ele acha, para ser original não é exatamente escrever. Ele já escrever não é tão difícil. O que ele acha que é difícil, um desafio grande mesmo, é o que não escrever, o que você tirar, o que você suprimir, o que você subtrair. Você quer contar que um garoto foi à escola e apanhou de 2 valentões. Então, assim, eu posso colocar uma infinidade de detalhes, eu posso esquecer detalhes importantes, eu posso colocar coisas sem importância, mas para eu transformar isso em literatura, eu tenho que saber o que não escrever. Porque fazer um relato técnico, qualquer pessoa instruída, alfabetizada, poderia fazer, mas para que isso seja literatura? Então ele tem que saber o que colocar, mas principalmente, ele defende, né, o Haruki Murakami, é o que eu preciso subtrair. Essa é uma das dicas interessantes que ele dá. Outra coisa interessante que ele fala, no outro capítulo, que fala sobre o que escrever. E aí ele diz assim que ele nunca foi assim, um grande observador, mas ele acha que uma qualidade, uma característica que ele tem é que ele não é uma pessoa de tirar conclusões precipitadas. Ele diz que quando ele vê noticiário, quando ele olha as notícias principalmente, né, os jornais, ele diz que fica impressionado como as pessoas são ansiosas por ter uma opinião formada sobre tudo, assim, são rápidas para chegar a conclusões. E ele disse que sempre foi muito lento para isso, ele sempre, assim, o motivo, o porquê, nunca foi algo tão importante para ele. Ele até cita um exemplo fictício, ele disse, imagine uma pessoa que quando fica irritada começa a espirrar e não consegue mais parar de espirrar uma vez que começa. Será que existe uma pessoa assim? Você conhece? Não, é só algo que eu criei aqui, mas se existir assim, se for um personagem ou um fato para eu colocar no livro meu, eu não vou me preocupar com por que ela espirra, em criar um background para explicar essa relação entre o espirro e a raiva. Não, simplesmente as coisas são assim, eu não tenho que me preocupar tanto com os porquês. Ele diz que essa é uma digamos assim, dos macetes, ou uma das características do jeito como ele pensa os livros, como ele vê uma situação e aquilo chama a atenção, e mais do que pensar o porquê daquela situação é a situação em si. Outro comentário que ele faz é que ele também acha, ele lembra que quando ele escreveu o Ouça a Canção do Vento, o primeiro livro dele, um colega dele chegou para ele e disse, esse livro de maneira um tanto quanto desdenhosa, eu poderia escrever um livro desses. E ele diz assim que ele ficou meio chateado, claro, mas assim, hoje ele tem consciência de que o livro não é realmente um livro bem escrito, que ele era o melhor que ele poderia fazer na época, mas hoje ele já evoluiu muito como escritor. Mas depois ele concorda um tantinho com o amigo, porque em outro momento ele diz, escrever um romance é até fácil. Ele diz que o que ele acha difícil é você viver como romancista. Ou seja, você ter a força de vontade para escrever, ao longo dos anos, escrever vários livros. Ele diz que isso requer muita disciplina, muita força de vontade, muita perseverança. Porque não é algo fácil, você precisa, mais do que tudo, ele diz, de disciplina. E ele diz que para ter essa força, essa disciplina, uma das coisas que ele acha fundamentais é ter preparo físico. Então, assim, ele é muito disciplinado, tanto na corrida, já falei, ele corre maratonas há 35 anos, ele corre todos os dias. Ele diz que não se considera um corredor rápido, né, de curta distância, ele é um corredor de longa distância, isso para os livros a mesma coisa, então ele tem muita paciência, ele escreve sempre naquele horáriozinho, a manhã é reservada para escrever, ele não tem pressa para escrever tantas páginas, 500 páginas, não. Ele fica escrevendo 4 horas, se sair uma página, se saírem 2, 3,
10, ele tem aquela meta, se eu não me engano são 10 a 15, mas ele não é tão... O que ele é, onde ele é estrito é na disciplina de escrever. E aí ele escreve, ele para, relê, ele, depois que termina um romance, ele normalmente dá, sei lá, 6 meses para escrever o romance, depois vai ter o tempo de ele reler, esquecer o livro lá de lado, depois de 1 mês, 2 meses ele volta para o livro para ver como é que a história soa agora aos seus ouvidos. Então, ele diz que para você escrever você precisa desenvolver essa disciplina, que é algo que eu particularmente ainda não tenho. Então, é um livro muito bom, muito interessante para quem gosta disso, né? Para quem gosta de escritores falando do seu ofício. Tem algum momento assim que não teve como não me identificar aqui. Eu até mandei para o meu filho, quando eu li, eu mandei para o meu filho ele falando que ele disse que nunca foi, ele foi sempre um aluno, uma criança muito pacata, de não criar confusão, né? Cresceu num lar ordeiro, de classe média, nunca passou por problema nem por dificuldade. Ele disse que, apesar de não ter estudado muito, suas notas não eram tão baixas assim. Só que eu gostava de ler desde criança e lia muitos livros. Acho que durante a época dos ensino fundamental e médio, não havia ninguém que lesse tanto quanto eu. Eu também gostava de música e escutava vários estilos o tempo todo. Naturalmente, não sobrava muito tempo para estudar as matérias escolares. E aí ele dizendo que quando começou a escrever, ou melhor, quando saiu, né, do ensino médio, ele não sabia nada sobre o mundo. E aí depois, quando ele começa a trabalhar, foi quando ele viu que a vida era dura. E ele disse que dos 20 aos 30 anos ele trabalhou duro, trabalhou de manhã até a noite. Todo o tempo era utilizado para conseguir pagar as dívidas. E ele diz que quando se lembra dessa época, só vem à cabeça que ele trabalhou muito. Mas mesmo nessa época, eu lia livros sempre que conseguia. Por mais que estivesse ocupado, por mais que a vida fosse difícil, a leitura continuou sendo uma grande alegria para mim, assim como a música. Ninguém podia tomar de mim essa alegria. Então, eu acho que todos nós que amamos os livros temos um pouco disso, que a gente sempre procura. Então, assim, ele é escritor, mas antes de tudo ele é um leitor. E eu acho que esse ponto de identificação é muito importante, é muito interessante. Então fica a dica, Romancista como Vocação, Haruki Murakami, livro excelente. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau.